Então eu vou comentar com os senhores que assinam o nosso canal. Curiosamente, agora em janeiro tivemos nos últimos 4 anos, embora eu trabalhe 15, agora com o sistema do YouTube, tivemos 1000 assinaturas do canal. Agora em janeiro tivemos 500 assinaturas. Então eu fiquei contente, o que reflete que as pessoas efetivamente estão tendo problemas sérios com relação à infração de multas, procedimentos de suspensão. É evidente que no processo administrativo nós não temos só multa de trânsito, nós temos também multas tributárias, multas por publicidade, multas do PROCON, multas tributárias, temos processo administrativo disciplinar, multas ambientais, temos uma série de espécies. O processo administrativo de trânsito é uma espécie, como esses que eu falei. E nós temos o gênero e espécie. O gênero é o processo administrativo. O processo administrativo, ele é regido pela lei, tem uma lei que é o processo administrativo federal. É óbvio que muitos autuadores, por serem leigos, nem sabem que existe essa lei. E não sabem que nas lacunas, que nem tudo está previsto na lei. Tem muita coisa que não tem previsão. No caso nosso, né, para nossa felicidade, temos o processo administrativo de trânsito, que são situações, que existem situações que não há explicação, não há previsão. Então, nesses momentos, nos deparamos então, com a brecha, com a lacuna. Então, a gente remete a questão para a Lei Processo Administrativo Federal. Vocês podem pesquisar no Google. Vamos falar sobre um termo que os julgadores da JARE, do CETRAN, os capa-pretas da defesa prévia dos órgãos de trânsito não costumam ler. Passou um caminhão aqui, eu fui obrigado a parar. Então eu vou comentar com vocês a questão de um termo em latim, juris tantum, né? E daí, juris tantum? Para muitos, juris tantum não é nada. Ah, sim, senhor. Aliás, seria um termo em latim que poderia absolver muita gente, muitas pessoas poderiam ser absolvidas nos seus processos. Muitos julgadores poderiam absolver os clientes, os administrados, que é a administração e administrado, poderiam conceder deferimento, conhecendo o juris tantum. Olha, o que é o fenômeno juris tantum? Até peço desculpas para os senhores julgadores dos órgãos públicos, revestidos de uma suposta magistratura que não existe, que não é um juiz togado. É uma pessoa leiga, mas nós temos julgadores. Nós temos julgadores que estudam. Esses são os que mais fazem deferimento. Aliás, no nosso grupo de trânsito, nós temos um julgador da JARE. Aliás, presidente da JARE, que estuda ferramentas do direito administrativo para absolver as pessoas e ter a fundamentação da absolvição. Ora, vamos imaginar então que nós temos a questão da abordagem e da falta de abordagem. Essa é uma questão muito discutida. Eu vou falar da abordagem porque é fenômeno de mais de, eu diria, de 1 bilhão de multas por ano. Uma brincadeirinha do Detran. Ora, imagine o seguinte, passa um carro e o agente de trânsito, opa, o cidadão está sem cinto de segurança. Ok, está sem cinto de segurança, não abordei porque não deu para abordar. Não deu para abordar, tá bom, põe no auto de infração. Ora, o que é o processo administrativo de trânsito? É o que muitos falam fé pública.
Não existe fé pública no agente de trânsito. Essa é mais uma mentira, isso é mais um engodo, que infelizmente até alguns advogados falam. Curioso isso. Fé pública, quem tem é delegado de polícia, tabelião e juiz. Esses têm fé pública. É claro que o agente de trânsito ele tem uma credibilidade, mas não se chama fé pública, se chama legitimidade. Existe o princípio da legitimidade, presunção da legitimidade dos seus atos. Presume-se a legitimidade dos seus atos. Esse juris tantum, né, é a presunção relativa dos atos do agente público. Olha, quando eu sou um agente de trânsito, eu tenho uma presunção juris tantum da presunção da legitimidade dos meus atos. Relativa, mas tem que ler a frase inteira, vocês não leem. Vocês não leem. É relativa. Até certo tempo atrás, até 2008, essa presunção de legitimidade, porque presunção de legitimidade relativa é uma coisa, fé pública é outra. Ora, quando um juiz determina algo, ou ele procede algo, ele tem fé pública. Ora, legitimidade, juris tantum, da presunção relativa, eu sempre gosto de falar a palavra, isso aqui é uma palavra que muitos não conhecem, é presunção da legitimidade. Olha, a presunção da legitimidade é que seus atos sejam legítimos, mas ela é relativa. Por quê? Porque é a que está na lei também. Aqui demos sorte de a lei falar alguma coisa nesse sentido, onde a gente estava perdido. Bom, presunção juris tantum da legitimidade dos atos do poder do agente público, né, do seu agente público. Por que é relativa? Pelo seguinte, a necessidade. Por que é relativa? Ela não é absoluta. Porque, veja, quando ele fala, estava sem cinto de segurança, cabe ao administrado a contraprova. Ele tem que fazer prova contrária. Ele tem que fazer a prova contrária. Porque eu fiz um outro vídeo, vamos ver lá um canal chamado A Prova Diabólica, Prova Impossível. Tem situações que não tem como provar. Claro. Tem situações que dá, tem situações que não dá. Tá, aquele carro passou ali, o agente de trânsito fez a infração. Ele aplicou o seu juris tantum, a sua presunção da legitimidade. Ele nem tá aí que é relativa, ele vai e coloca. O carro estava ali. Aí o administrado vai falar, meu carro não estava ali naquele dia. Ele prova que o carro estava em outro lugar. Ele exerceu a contraprova. Então, como a presunção juris tantum é relativa, aquela presunção de legitimidade juris tantum relativa do agente, ela cai por terra. Por isso que ela cai por terra, porque ela é relativa. Ora, se ela cai por terra, ela é relativa. Se ela fosse absoluta, não poderia cair por terra. Se caiu é porque é relativa. Se eu falei, aquele carro vermelho, placa, estava ali, estacionado errado, e eu provo que eu estava com o carro, mostro coisa do pedágio, não é falso, né, que nos gosta de falsificar. Tá aqui a foto, aqui o estacionamento, o pedágio, né? Um lugarzinho simples que eu estou falando. E o carro estava em outro lugar, então eu fiz a contraprova. Provei que aquela alegação estava errada. Não é que foi por má fé. Isso não acontece. O que acontece é que a presunção juris tantum da legitimidade, da presunção da legitimidade, é relativa. Ela pode vir a falhar mediante a contraprova do administrado. Então ele fez a contraprova e derrubou o auto de infração. Porém, nós temos um problema. Como fica aquelas infrações que nós não temos como fazer contraprova? Como é que fica? É aí que eu quero chegar. Até 2008, a coisa correu solto. De 98, 97, 98 que veio com o novo Código de Trânsito, até 2008 a coisa correu solta. Lá começou em São Paulo, os magistrados, né, começaram a mudar, acabar com isso. Espera um pouquinho, meu amigo. A lei não diz absoluta, a lei diz relativa. Quando não houver forma alguma do administrado provar, fazer contraprova, reverte para o administrador, para a administração pública,
o dever de provar o que fez. Horas. Eu sou agente público, eu falo, aquele cidadão passou a 200, passou a 100 por hora, às vezes tem umas multinhas que vocês colocam a 250 por hora. É só digitar aí, infração de trânsito a 250 por hora. É incrível. Vocês conseguem fazer isso. Mas tudo bem, tirando isso, eu autuo uma pessoa 100 por hora, passou, olha, estava sem cinto de segurança. Eu pergunto para os senhores, como que aquele cidadão vai provar que estava com cinto? Não tem como provar. Não tem como provar. Um magistrado, uma senhora magistrada, em Minas Gerais, já uns 5 ou 6 anos, uns 4 anos atrás, já eu preciso pegar essa sentença e esmiuçar ela. Vai demorar uns 5 anos para a gente fazer vídeos só falando disso. Ela já disse, não senhor, os senhores da administração pública vão ter que provar, vocês estão equipados, estão aparados, tem R$1 bilhão por ano em novas multas, vocês podem comprar aparelhos, vocês podem fazer alguma forma de provar. Porque assim, não tem como uma pessoa, 30 dias depois que recebe a notificação pelo correio, chegar e aparecer. Continuando, fez um pequeno corte. Não tem como uma pessoa receber um auto de infração 30 dias depois. Olha, há 30 dias, há 60 dias atrás, 90, 100 dias atrás, você passou sem cinto de segurança. Pague a multa, receba os pontos na carta, perca a sua carta se você tiver já mais pontos, ou faça a contraprova que você estava de cinto. Não tem como, meu amigo, não tem como você fazer contraprova. É a prova impossível, a prova diabólica. Esse é o termo que se usa, inclusive, nos meios jurídicos. Prova impossível. Olha, então, diante desse fenômeno, o juiz já tem considerado, começou isso em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados sérios, outros também já estão aparecendo, evidente. Em todos os estados, nós temos juízes sérios. Não é como as pessoas pensam, como os julgadores capa preta do Detran pensam, não. Nós temos o Poder Judiciário sim, viu? É só pesquisar. 90% dos processos judiciais é a favor do cidadão. Viu? Não é como vocês pensam, não. No administrativo a gente perde, no judicial a gente ganha. Nós não estamos órfãos, não. Nós temos o Poder Judiciário. Nós temos juízes sérios, desembargador, ministro da STJ, STF. Não é assim como vocês pensam, não. Lei funciona assim. Então nós temos essa presunção juris tantum relativa, e aí os juízes já têm colocado o seguinte, olha, se o administrado não tem como provar que estava com o cinto, então volta para a administração o ônus de provar. Aí vocês não conseguem provar. O que acontece? O processo é anulado. Olha, se eu falo, como a gente, porque aquele cidadão está sem cinto de segurança, eu tenho que dar para ele a chance de fazer a contraprova. Não, ele estava. Nesse caso, não tem como fazer a prova. Então, nesse caso, volta para mim o ônus. Por quê? Por que volta? Porque tem uma operação espelho jurídica. Sobre o cidadão repousa o princípio da inocência constitucional. Vocês não podem tirar os direitos constitucionais de nós. Nós não estamos mais nos anos 70, gente. Nós não estamos mais no AI-5, nos atos que vocês decretavam as coisas, a gente ia preso, não podia fazer passeata, vocês davam um tiro na gente. Não é assim que funciona mais. Agora nós estamos na democracia. Nós estamos na democracia. Quando vocês agora falarem, olha, aquela situação, agora, você vai falar, pô, o radar pegou. Tá, tem a prova, tá, aí tem uma outra discussão, tem outras discussões, mas não é o caso agora do vídeo. Mas tem situações que vocês falam que a pessoa passou, por exemplo, na contramão e não aborda a pessoa, eu pergunto, como aquela pessoa vai provar que não passou na contramão? Aí vem os vendedores de defesa, os canalhas que compram defesa a R$10 e vendem 80, os vendedores de defesa, pessoas que não são especialistas em trânsito. Mas o agente de trânsito gosta de fé pública. Não, senhor, agente de trânsito não gosta de fé pública. Agente de trânsito goza de presunção juris tantum da legitimidade, da presunção da legitimidade relativa. Tá claro? Quando não há condições de fazer contraprova, o cidadão não tem como provar que não fez, volta para a administração pública o ônus então de provar.
evidência de processo anular. Então, meu amigo, é o seguinte, não tem condições. Eu fui obrigado a fazer a faculdade de Direito só por um motivo, para que eu possa fazer as petições. Porque veja, uma pessoa toma uma multa de R$ 190. Como que vai pagar um advogado R$ 800 para entrar no processo judicial? E depois, se você entrar com danos morais contra a administração, você não ganha. Você tem a ação anulatória, né? Ação anulatória, tem a nulidade do auto de infração, mas não cai, aí você não consegue ganhar danos morais. Então eu quero para os meus clientes que eu faço administrativo, agora a partir de 2017, janeiro de 2017, começar, né, me divertir aqui no meu computador, que aqui petição é tudo online, né? Vai mandar um juristantum para você, explicar para vocês o que é juristantum para vocês lá no Poder Judiciário, viu? Vocês vão ver a palavra juristantum na vida de vocês. Mas milhares e milhares e milhares de processos eu vou falar sobre o juristantum. Que vocês não vão aguentar mais ouvir falar juristantum. Juristantum, juristantum. Tem que decorar. Juristantum. Presunção, juristantum da presunção da legitimidade relativa. Viu, senhor agente de trânsito, ouvindo esse vídeo? Tem agente de trânsito sérios, que eu sei que lá no SEAT de São Paulo vocês fazem cursos muito bons. Então nós temos profissionais sérios, mas nós temos muitos que não querem fazer o curso. E nós temos julgadores de trânsito que não querem estudar. Aproveitem esse vídeo, é de graça. Não precisa pagar. Viu? Senhor cidadão que está se defendendo, senhores que estão julgando, os senhores que estão multando, lembre-se, quando vocês caírem nas mãos do Poder Judiciário, vocês vão ouvir um sonoro lá no fundo do corredor. Alguém aqui sabe o que é juristantum? Vai ser eu gritando com vocês. Juristantum, por favor. Quero aqui a questão do juristantum. Vocês têm que provar quando o cidadão não tem como fazer contra a prova. Vocês têm que fazer, então, a prova. Volta para vocês o ônus da prova. Porque o administrado não tem como fazer prova impossível. Por quê? Porque vocês não têm fé pública. Vocês têm presunção da legitimidade juristantum relativa. Se for pro judiciário, vocês vão perder o processo, viu? Não adianta chorar, não adianta xingar, viu? Não adianta pular. E não adianta emitir 200 multas depois de raiva. Tem gente que sai multando que tá com raiva. Se cair no meu escritório, vai ouvir o sonoro juristantum, viu? Não se esqueça dessa palavra, juristantum. Na mente de vocês, durmam hoje pensando. Juristantum, juristantum. Presunção da legitimidade dos atos públicos, juristantum relativa. É só lembrar juristantum que vocês vão lembrar. Primeiro vão lembrar de mim, né? E vão se lembrar que existe lei. Ainda não estamos no Iraque. Não fomos invadidos pelo Iraque ainda para sermos governados pelos netos do Saddam Hussein. Agora nós estamos pelo Rambo. Estamos aqui para aplicar democracia juristantum relativa, viu? Juristantum relativa, quando vocês mandar a pessoa provar algo que não tem como provar, volta para vocês vão provar. Não provou, o processo é anulado. Para vergonha e decepção de vocês, tá bom? Um abraço, multiradar.com.br, ricardadão.gmail.com. Sejam bem-vindos ao canal, assinem o canal. Não mande comentário, só comentário se for para elogiar ou fazer um comentário. Ou se for para casos, por favor, mande por e-mail, tá bom? Vai no site, mande por e-mail, manda imagem, manda o seu caso. E não se esqueça nunca de se defender. Ah, mas você tá errado, né? Tá errado, mas vai ter que provar. O Estado vai ter que provar o que falou. Você não abordou, se não tem a prova. Esqueça esse negócio de fé pública. Ver se é fé pública aí é mito, é conversa para boi dormir. É coisa de gente que não estudou direito, não leu direito, leu correr, não sabe o que tá falando, tá? Juristantum relativo, a presunção de legitimidade é relativa. Ela pode cair por terra. Tá bom? Eu tô com vontade de falar mais meia hora. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu não tô conseguindo parar de falar juristantum. Mas eu vou parar. Depois vocês fazem o seguinte, pega o vídeo, ouve de novo. Vocês nunca mais vão esquecer a palavra juristantum na vida de vocês, tá bom? Um abraço, até mais.